Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,73%, depois de ter praticamente atingido aquela região que eu comentei ontem, o primeiro nível de resistência, principalmente pelo intraday de 56.900 a 57 mil pontos, e também confirmando em partes aí a questão de a perspectiva desse movimento não ser tão forte a ponto de romper a região dos 58 mil pontos. O movimento ainda pode se estender ainda mais para cima mesmo com a queda do pregão de hoje, até porque se olharmos para o G60, pelo gráfico de 60 minutos estaria um pouco mais maduro para iniciar um novo movimento aqui de subida. Mas vamos ver se o Ibov consegue engatar isso ou perde a mínima do pregão de hoje, que foi 56.063, e aumenta a chance de ter uma formação aqui de topo descendente, apontando para o suporte gerado nesse fundo aqui em 55.266, que é aquela faixa de preço que eu já tinha, de pontos que eu já tinha comentado anteriormente, 55.300 a 55 mil pontos, zona de suporte para o índice. A PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,29%, chegou a bater ali no ponto que ela apontava após o pregão de hoje, de ontem, que era um pouco mais para a região de 19,85 a R$20, pontos de possível entrada de pressão vendedora, assim como o Ibovespa também abrindo a chance aqui de gerar mais uma movimentação para cima pelo gráfico de 60 minutos, estendendo um pouco mais esse movimento de subida, pelo menos no tempo. E o sinal contrário aí seria a perda do pregão, da mínima do pregão de hoje a 19,30, que poderia funcionar como um ponto de stop de proteção para quem entrou comprando aqui a superação da máxima deste dia aqui. Além disso, se ela tenta uma subida aqui pelo G60, abre subindo, e na sequência vem e perde a mínima desse fundo ascendente que seria gerado no G60, que está em 19,48, também seria um dos pontos de possível saída de uma posição comprada aí de curtíssimo prazo na PTR4. A Vale 5 vem com um movimento de baixa, já tem aqui um bom movimento de correção de uma tendência de baixa, de uma tendência de alta, desculpe, onde há suporte mais relevante na faixa dos R$28, seria a região dos R$28 um pouco mais relevante aí de suporte para essa ação. Com esse movimento de baixa é uma alternativa com risco um pouco maior, porque se a gente olhar para o gráfico semanal já teve um movimento de subida, agora inicia um movimento contrário após testar aqui um nível de resistência, então torna-se um risco um pouco maior, compra ainda de swing trade, mas é uma das alternativas depois dessa correção. Se ela apresenta aqui, não perde a mínima desse fundo aqui no G60, não perde a mínima do pregão de ontem, foi um martelo, e consegue aqui gerar alguma sinalização um pouco mais forte de subida no início do próximo pregão, seria uma alternativa de entrada na Vale 5. Então, uma compra, lembrando, um pouco mais arrojada, a favor ainda da tendência. Olhando agora para outros papéis, olhando primeiramente aqui para IP3, já que o Ibov existe essa chance de gerar topo descendente e diversos ativos geraram um movimento forte para baixo, vou comentar alguns ativos que abrem a chance de gerar topo descendente, que é o caso aqui da IP3, depois de um movimento forte para baixo, ali pelo gráfico semanal um candle muito forte para baixo de 3,85%, a ação gerou uma subida, respeitou aqui uma antiga zona de suporte, agora funcionando como resistência, junto com um gap, e a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de topo descendente e, consequentemente, de vir a buscar o suporte estabelecido nesse fundo aqui em R$17,97. É uma das alternativas de se avaliar a possibilidade de uma venda. VLID 3 também, num formato até parecido com o da IP3, caiu, anulou a tendência dela de alta, de curto prazo, tentando aqui subir, está respeitando por enquanto a zona de resistência, perdendo a mínima de hoje, reforça um pouco mais a chance de ter aqui um topo descendente e consequentemente vir para buscar o suporte na faixa dos 36,47. Então seria também outra alternativa de avaliar a chance de uma venda dependendo do início do próximo pregão. Essa até é um pouco mais clara nessa perda dos R$36,99, desculpe, R$37,11. E QGEP3 também algo nesse sentido, perde aqui uma região de congestão, cai, perdeu suporte, volta lá, batendo como resistência, gera um candle aqui apontando para baixo, fechamento na mínima,
também apontando aí para uma possível reversão de tendência. Já anulou a tendência, mas pode reverter para baixa se ela perder o suporte em R$ 9,23. CEMIG 4, essa um pouco mais arriscada, mas mais pela questão de estar bem lá em cima, bem esticada para cima. Vou botar aqui um zoom menos no semanal. Observamos aqui que ela fez até máxima histórica, como quando eu falo que é mais arriscada, por mais que ela esteja esticada para cima, ela gerou muita força para ir lá em cima, superar a máxima histórica. Então traz um risco um pouco maior de uma operação de venda, mas ainda fica nessa situação de poder gerar aqui uma correção chamada em ABC. E aí tentaria pegar uma parte aí dessa onda C na CEMIG 4, dependendo do que ela fizer no próximo pregão. Também a perda da mínima do pregão de hoje, 18,95, seria uma das alternativas de possível venda aí ainda para mim contra uma tendência, seja do gráfico diário, que ainda está num fundo ascendente, ou mesmo ali a tendência de alta de médio prazo. E para a ponta compradora, também tendo que arriscar um pouco mais, assim como eu comentei na Vale, a Smiles SMLE3 é uma alternativa, mantém sua tendência de alta, gerou uma correção. A forma simples seria simples superação dos 38 e 36 como ponto de entrada. A outra alternativa, se ela conseguir gerar um bom fechamento aqui numa primeira hora de pregão, também seria uma chance de antecipar essa entrada, caso ela não supere essa máxima aqui, e tentando pegar um movimento de subida na ação. O ponto, quando eu falo um pouco mais arriscado, é porque o gráfico semanal, que está em tendência de alta de médio prazo, já apresentou situação ali de perda de força. Depois de ter feito essa queda e um bom candle de alta, não deveria estar voltando aqui para baixo. Vai demonstrando a situação de poder ficar um pouco mais congestionada a Smile, ou seja, se ela gera um movimento de subida, reduzindo um pouco a chance de vir a romper essa região dos R$ 40,35, o topo anterior. LPL4, arriscando um pouco mais, a ação já anulou a tendência dela de alta, mas devido a esse movimento mais prolongado para baixo, hoje ensaiou uma forte queda, se recuperou, veio com a situação de queda ali no G60, também se conseguir até no G60, a partir do próximo pregão, o fechamento é acima de 10,30, com nova máxima após a primeira hora de pregão, seria também uma alternativa de tentar pegar algum repique de alta. Não é daquele movimento que tem uma expectativa de ser muito forte para cima, então teria que gerenciar de próximo, bem de perto, essa situação aí, essa compra na LPL4. Uma que está semelhante em termos de movimento para baixo e perdeu tendência é a CTIP 3, que o cenário gráfico dela de maneira geral é um pouco melhor, principalmente se a gente falar de tendência de prazo maior. E por último, CSNA3, que a gente permanece comprado. Hoje o ativo bateu em 12,08, que é nosso ponto, que era o ponto de objetivo traçado ali inicialmente. E na minha perspectiva de buscar um movimento um pouco maior, segurei mais a posição. Ela terminou perdendo força durante aí as 5 horas de pregão, as últimas horas de pregão, vamos dizer assim. Só teve força aí na primeira e na segunda hora de pregão e depois disso só caiu. Veio lá para a mínima do dia em 11,70, é outro ativo que, se gerar aqui uma subida, estaria já avaliando a possibilidade de saída caso ela gere alguma sinalização de queda aí logo na sequência. Se abrir caindo logo nos primeiros momentos, avaliaria só algum repique de alta para buscar uma saída dessa posição comprada na CSNA3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.